Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é o Oitava Cast. Hoje, o último episódio da primeira temporada, parte 3 com o Pastor Jeremias. Você vai se surpreender com cada história boa aí que nós vamos contar hoje. Que Deus te abençoe, continue aqui conosco. Já clica aí no joinha, já se inscreve no canal da igreja, compartilha, segue a Oitava nas redes sociais para acompanhar tudo que acontece lá. E bora para mais esse episódio? Roda a vinheta. Então, retomando aqui a nossa história, de onde a gente parou, com o pastor Jeremias. Pastor, o senhor parou ali no início da titularidade na oitava, ali no início dos anos 90. Vamos seguir tocando daí. Ô, gente boa, nem o Senhor dos Anéis. Trilogia top. Não, esses dias eu estava pensando, né, no Senhor dos Anéis, naquele mágico de cabelo comprido. O pastor mágico. Tem pastor que quer fazer mágica em vez de pregar a palavra de Deus. Mas larga pra lá. Ô, gente boa, Glauber, e nós estamos aí com 30 anos de história em 3 minutos. Em menos de uma hora. Então, a titularidade é aí 1990. 1990, fui eleito pastor. Então, nessa década de 90 a 2000, aconteceram coisas extraordinárias na oitava. O crescimento numérico da igreja. E aí construímos um novo templo. Nesses anos 90, nós fizemos na cidade uns impactos Era a Secretaria de Saúde, era o maior auditório da época. Nós fizemos o Celebrai. E aí a oitava tem uma mudança na maneira de dirigir o culto para presbiterianos. Nós temos aí agora instrumentos que depois se tornou comum, mas na época era até para ser condenado como não crente por ter uma bateria, tocar um saxofone, uma coisa desse tipo. Então aí mudamos o templo do bairro, saímos do Colégio Batista e fomos para a região do Palmares. Logo que compramos o lote, a prefeitura da cidade estava com um plano diretor que ninguém sabia, que ia criar um shopping, construir um shopping naquela região, e também o melhor 5 estrelas à ocasião, que era o Hotel Ouro Minas, e desenvolver aquela região. Então, quando nós compramos aquele lote, a inflação era 80%. Brutal, menino. E o fato é que depois que foi lançado isso, quem nos vendeu o terreno queria comprar de volta, e eu falei com ele: ô, gente boa, nós só compramos, nós não vendemos. Mudamos a oitava, então, de bairro. Com a mudança da oitava, tinha aquela angústia, porque toda mudança gera insegurança. Toda mudança e transição na igreja, pessoas saem, pessoas acham que não vai dar certo. Mas Deus, na sua bondade, levou a oitava para frente. Muita gente, naquela ocasião, lá estava desenvolvendo a área imobiliária, os preços para comprar naquela região eram melhores. E aí, anos 90... Ao ano 2000, a oitava construiu um novo templo, a oitava plantou novas igrejas, cresceu a equipe pastoral, o número de voluntários, e é claro, essa mudança de templo, à ocasião, e acho que ainda hoje, em lugares, a oitava tem o maior templo presbiteriano da cidade por enquanto. Não é o maior templo em termos das igrejas da cidade. Então, esse é um ano, esses anos 90, 2000, é também o ano em que é o tempo em que fui convidado para participar de congressos internacionais, como pregador. Já viajava desde 1976, seminarista. Mas aí, pela bondade do Senhor, participei dos congressos assim mais estratégicos na vida da igreja brasileira, e começou também essa oportunidade de pregar em diferentes denominações e também formar esse aspecto de voltar para o reino, o coração voltado para o reino. Que o reino não é denominação, né, pastor? Não, o reino é muito maior do que isso. O reino é maior do que a igreja local, do que a denominação, do que a teologia de qualquer pessoa, não é? E essa consciência de que somos irmãos, mesmo pensando diferente, não é? Bem, então é essa época aí. Essa época também é uma época em que
chegando para o final do ano dos anos 90, é que a gente descobriu que Ana Maria, nessa época dos anos 90, nascem meus 3 filhos, o Jeremias Júnior, o Lucas Davi e o Ciro Daniel, que é o Ciro Pereira, hoje vereador de Belo Horizonte. Vereador em Belo Horizonte. Então, essa época também, final dos anos 90, descobrimos que a Ana Maria estava com câncer. Brutal, menino. E quem leu o exame dela, fui eu junto com ela, à porta do Templo da Oitava. Que momento de muita lágrima e de dor. Mas, já há muitos anos, eu sempre penso assim, e agora? Fazer o quê? E aprendi essa expressão com Ronaldo Lidório. A consciência de que não adianta chorar o leite derramado é antiga. Mas Ronaldo Lidório, meu amigo de muitos anos, conversando sempre, ele fala, eu gosto de você, Gerê, porque toda vez que a gente conversa que tem um problema, você diz assim, qual é o próximo passo? A expressão é dele interpretando uma ação minha. Então, qual é o próximo passo? Nós vamos tratar, nós vamos encarar, nós vamos enfrentar. Então, o final do ano 97, 98 e 99 foram anos muito difíceis, né? O Gerê está com 13, o Lucas Davi está com 11, e aí até 15 anos esse tempo de tensão com a enfermidade de Ana. Essa enfermidade ela foi descoberta e foi avançando? Já foi então, quando nós no descobrimos, é muito interessante. Quando a Ana fez 45 anos em 1995, nós na mesma idade. 40 anos. Então, quando ela fez 40 anos, eu tinha um desejo de que 40 anos nós íamos celebrar os 40 anos dela em Israel. E nós estávamos lá em Jerusalém. Mas ela passou muito mal lá. Então, aí tem uma coisa assim interessante. Toda mulher que tem prisão de ventre tem que tratar. Então, a prisão de ventre pode gerar uma constipação e até virar um câncer. E, claro, o câncer tem a ver com o histórico da família, DNA e tal. Então, descobrimos que Ana tinha esse câncer. E quando ela foi operada, em 1998, o médico falou comigo assim, eu sei que o senhor gosta dessa mulher, mas nós abrimos, o câncer está espalhado. Então, tratar, o custo-benefício é pequeno. Falei, doutor, o senhor não sabe quem é essa mulher. O senhor fala comigo o que a ciência do senhor te ensinou. Mas quanto a custo-benefício, quem decide sou eu. Não, senhor. O senhor não sabe. Ela é uma paciente para o senhor. O senhor não sabe quem é essa mulher. Doutor, se eu puder morrer para ela viver, está comigo. Então o senhor não fala mais sobre isso comigo. Mas o câncer tinha se espalhado. E nós tratamos 98, 99. Então nós encerramos a final da década do ano 1900. Os anos 90, né? 90, né? Então 1999, quando foi fevereiro de 2000, Ana veio a falecer. Exatamente dia 10 de fevereiro. E nós sepultamos Ana dia 11. Foi um tempo brutal, menino. Um tempo de dor e de lágrimas. O luto, ele é pessoal. Ninguém entende como é o luto. O tempo da pandemia fez muita gente perder parentes, perder amigos. E aquelas expressões, aqueles chavões, é assim mesmo, todo mundo morre. E alguns vinham falar comigo o que já falaram com outros. Só o tempo cura. Então, o tempo passava, eu ficava pior. Que conversa é essa? Não é? O tempo tá curando nada aqui, não. Então, aí eu comecei a pensar. Vamos aplicar na dor física o que o povo quer aplicar na dor emocional. O cara teve um infarto aqui. Então, vamos aplicar a receita. Só o tempo, deixa ele aí. Mexe não. Quanto mais tempo passar, mais ele melhora. Mas não mexe não, deixa ele aí. Mas não é assim na dor física.
Na dor física, nós fazemos o que pudermos, levamos para o hospital, damos os melhores remédios que nossa grana ou o plano de saúde consegue dar. O médico chama a família, depois de aplicar tudo, e fala a famosa e boa expressão: agora, vamos aguardar a reação do paciente. Na dor emocional é assim. A gente tem que tomar os remédios que Deus manda a gente tomar e reagir. Enquanto a gente toma os remédios, a gente vai sofrendo. Você já teve uma dor de cabeça, você foi tomando os remédios e ela não passa. Aí você toma mais outro. E aí a febre também, não toma mais outro. E toma um antibiótico, e aquilo não melhora. Até que seu organismo começa a reagir. E a consolação é um milagre. Não é? Olha, veja você. Quando eu estava saindo, aquele culto, eu acho que você estava lá, do sepultamento de Ana. Culto de sepultamento de Ana, veio gente de muitos lugares. Nós já tínhamos começado o Desperta Débora, que começamos em 1995. O Desperta Débora, ao lado da Mocidade para Cristo, fundado por Marcelo Gualberto, eu e Ana, cujo slogan é Mães de joelho, filhos em pé. Chamamos as mães de todas as denominações para orar em favor dos filhos. E Ana viajou 95, 96, 97 e 98 enferma. Viajou o Brasil, foi pregar nos Estados Unidos e foi pregar na África do Sul sobre o despertamento para a oração. E agora, então, quando ela tinha adoecido, uma pessoa ligou lá para ela, lá em casa. Eu falei: Ana, não atende o telefone. Não tinha celular. Não atende o telefone, mas ela atendeu. E uma pessoa... Hoje a gente usa a expressão lacração. A Bíblia usa a perversidade do coração. A pessoa diz para ela: como é que você, que começou um movimento de oração, está doente com câncer? Que fé é essa que você não consegue orar por você mesmo? É brutal, menino. Não é? E nós... Ana, isso aí é gente que não tem misericórdia, não tem piedade. A gente não dá bola para esse tipo de gente. Então aí Ana veio a falecer, fizemos aquele culto lá no Oitava. Varão, eu mandei filmar aquele culto. Porque meus filhos, eles tinham 15, 13 e 9 e 10 anos. Assimilar isso é... O Ciro não quis entrar para ver o sepultamento da mãe dele. Então, eu pedi para gravar o culto, porque se em alguma época eles quisessem ver o que aconteceu, pois aquele culto foi de tão impacto. Naquele tempo era o VHS. Pastores de várias denominações me pediram cópia daquele culto de sepultamento que pregou o pastor Antônio Elias. Na época, o pastor Guilhermino era o presidente da igreja, pastor Márcio, pastor Glaicon. Pastores da cidade foram lá me confortar. E amigos meus da minha turma de seminário, turma Haroldo Cook, 75 a 78, vieram de vários lugares para me confortar. E gente que eu nem lembro. E quando eu estava saindo, carregando o caixão de Ana, eu ouvi essa frase à porta da nossa igreja. Uma mulher com perfume atraente. Eu só vi o vislumbre assim dela, estava com o cabelo arrumado. E a seguinte pergunta foi feita a essa mulher. Essa senhora, essa moça, não me lembro. E o viúvo? E a resposta que ela deu, que eu ouvi saindo com o caixão de Ana: só vou dar uns dias para passar o luto. Nossa. E depois eu tô de cima. É brutal, menino. É porque é o seguinte, gente, não xinga ninguém, não. O cara fica viúvo, ele volta pro mercado do casamento, entendeu? E todo homem que fica viúvo, regra geral, fica bonito. Tempo de dor brutal. Esse tempo aí. E aí descobri, Glauber, que a consolação é um milagre. Consolação é uma obra do Espírito Santo. Quais remédios que eu tomei? A das primeiras coisas foi que eu pensei assim. Aliás, eu quero honrar aqui meus primeiros sogros. Meus primeiros sogros, seu Geraldo e Dona Terezinha. Dona Terezinha faleceu tem algumas semanas. Mas seu Geraldo, minha mãe veio, à época minha mãe, ano 2000, minha mãe hoje tem 90 e
6 anos, ela tinha uns 74 aí. Não é? Minha mãe veio, meu papai já tinha morrido, seu Anatalão. E depois fizemos sepultamento de Ana na sexta, no sábado fui lá visitar meus sogros. Então, o vô, como nós o chamamos, quando eu estava lá sentado, ele falou comigo assim: eu quero te agradecer, meu filho, porque você fez por minha filha o que eu nunca faria. Conversei com minha filha, tudo que minha filha sonhou, você realizou. Então eu quero te agradecer. E agora eu quero que você recomece sua vida. Você é jovem. E eu saí de lá muito bravo, porque eu falei: não é possível, eles estão mandando eu casar de novo? Eles estão achando que eu vou deixar meus filhos para eles criarem? Quem são eles? Então minha mãe estava comigo no carro e eu falei assim com ela. Ela disse: meu filho, olha o coração dele para você. Ele está dizendo que como você foi um marido tão legal para Ana, ele quer que sua vida vá avante. Você vai precisar, porque você tem um menino de 15, um de 13 e um que fez 10. Bem, mas a dor do coração é a dor do coração. Então, descobri que remédios de Deus. Primeiro, você precisa ficar perto da Bíblia, que a Bíblia é eterna. Mas quando a gente está assim, a gente não tem nem vontade de ler Bíblia. E nem cabeça para ler Bíblia. Então eu escutava a Bíblia. Eu escutava canções que eram letras da Bíblia. E eu pedia às pessoas para ler a Bíblia para mim. Mesmo que aquilo tivesse difícil para você, você estava se alimentando do que você sabia que era bom. É porque é o seguinte, a palavra de Deus é espírito, é vida. O espírito você não vê. E ela é vida. É igual você não vê a vida no pedaço de bife que você come. Você não vê a vida nos legumes que você come. Aquilo vira vida e sustância para o seu corpo. Então a palavra de Deus, quando ela penetra no nosso espírito, porque quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. O Espírito Santo alimenta da palavra de Deus. Então, por isso que o Senhor Jesus disse que não só de pão vive o homem. O pão é o alimento físico. Você sabe que simboliza o alimento físico. Você come, você é transformado em energia. Mas quando você alimenta da palavra de Deus, ela sopra vida dentro do seu espírito. Amém. Mesmo que é assim: mas eu não estou entendendo bem isso. Mas você já comeu coisa que não entendeu. Quantos de nós já comemos um negócio? O que é isso? Come. E depois a sustância. Não é? Então, a palavra de Deus, olha, quem está em luto precisa alimentar a palavra de Deus. Segunda comida de Deus é a oração. A oração é um milagre que nos põe no ambiente do sobrenatural. O sobrenatural não é um milagre que eu recebo, é a presença de Deus e da Trindade. Mas, cara, quando a gente está machucado assim, eu fiquei tão chateado com Deus, tinha uns dias que eu falei com ele assim, até fui imprudente. Falei isso num sermão na 8ª, depois da consolação. Falei: Deus, tanta gente vagabunda naquela igreja, que eu sou pastor tantos anos. Eu era pastor na igreja, fui pastor auxiliar de 82 a 90. Não é? Com um período aí de transição para saber quem viria a ser o pastor. 90, fui eleito pastor titular. Então, de 90 até 2000, eu tenho 10 anos de pastor titular. Não é? Então, um tempo de desenvolvimento, de muita mudança, de construção. Então, aí a gente conhece muita gente da igreja, a igreja crescendo, chega gente. Toda igreja tem que ser uma igreja que está dando problema. Toda igreja boa dá problema, pastor. Se não tiver dando problema, ela está morrendo. Por quê? Nós estamos ganhando, nós estamos edificando os crentes e discipulando. Aí chegam uns que nós ganhamos de fora, tudo quebrado. A fervura vai lá para baixo, nós, ó, de novo. Então, não reclama da sua igreja não, beleza? Bom, eu estava falando da palavra de Deus e da oração. Muitas vezes não conseguia orar, então eu lia os Salmos como oração. Aliás, os Salmos é um livro de oração. É lendo os Salmos que a gente aprende a orar. Então, esse ambiente do sobrenatural, onde a gente está em contato com Deus. Qualquer pessoa crente que eu encontrasse, eu falava: faz uma oração por mim. Pastor, eu não estou em condições de orar. Eu sei, pode orar. Porque ninguém está em condições de orar. A gente só ora por causa do sangue de Jesus. Amém.
não é obra, é graça, gente boa. Outra coisa, outro remédio de Deus para dor é louvor. Louvar ao Senhor. Sacrifício de louvor. Não quero louvar, eu vou louvar. E eu fui treinando esse remédio de Deus e também entendendo o seguinte, a liderança da nossa igreja, da 8ª igreja, gente, pensa numa igreja boa, 8ª igreja de Belo Horizonte. Se você vem a Belo Horizonte e não vai à 8ª igreja, você perdeu a viagem. Perdeu. Pelo menos a metade, né? Então eu falei, a liderança da igreja reuniu comigo e falou assim, pastor, 3 anos, onde o senhor quiser morar. Quiser ir para os Estados Unidos, se o senhor quiser ir para Janaúba, o senhor não precisa preocupar, nós vamos sustentar o senhor. Eu não sei porque que o conselho me deu 3 anos, né? O conselho da igreja, gente, é formado por leigos e formado pelos pastores que podem dar tempo total e recebem remuneração da igreja, ou então eles tiram seu sustento do mercado e servem à igreja. Eu, no caso, era e continuo sendo pastor de dedicação de tempo integral ao trabalho da igreja. Bom, então eles falaram comigo, eu achei isso assim, porque eu não sabia, não é? Então, um dia eu tinha um doblô à época, meus filhos pequenos. Muitos doblôs. Lembra do Eu cheguei a ter 2 doblôs, mas eu tinha um doblô. E aí, varão, Carlos Joel, meu irmão, e a Anitta, a esposa dele, me ajudaram demais. Minha irmã Esther, as pessoas que trabalhavam no 8ª, os amigos da 8ª, tinha umas mulheres da 8ª que oravam por nós, que levavam a gente para lanchar, para os meninos terem um pouco de sossego. Doutor Eudes, um presbítero maravilhoso. Seu pai, doutor Renato Laranja, meu presbítero de muito tempo, diáconos da igreja. Gente, o povo da 8ª, brutal, menino. Sem a igreja, a gente não tem comunicação de energia de Deus para consolação. São como os grandes fios de alta tensão que levam energia forte para a vida da gente e que depois ela vem quebrada para fortalecer a gente. Ó, você que está fora da igreja, Zé, pelo amor de Deus. Ei, menina, para de criticar a igreja, vamos voltar para a igreja. A igreja é brutal. Todo mundo pulou na enchente aí. Todo mundo, não é? E um dia, contando o caso lá, que esse caso é que mudou minha vida. Uma das mudanças. Eu estava pensando o que eu ia fazer da minha vida. Isso era... Ana foi enterrada em fevereiro. Isso eu fiquei em março e abril, eu acho que sangue é a 8ª. Aí eu fui lá assistir esse jogo. Lucas Davi, que é meu filho do meio, falou, pai, eu tinha um sobrinho que jogava no América, ele ia jogar. Falou, a gente queria ver o jogo, era domingo à tarde. Eu falei, vou pedir Tijoel para levar vocês. Pai, a gente queria que o senhor fosse. Então lá fui eu, pus um boné, não era do América, era um jogo do América. Pus um boné, ele foi lá com esse menino, encheu o doblô de menino. Cheguei lá, pouca torcida, e os crentes no estádio. Paz do Senhor, pastor Jeremias, nós estamos muito tristes. Irmão. Ô, pastor Jeremias, Jesus abençoe, nós estamos muito tristes com a morte da irmã Ana. Aí sentei lá, quando eu olho assim, o meu mais velho gritando na beira do estádio. O Lucas Davi, que era o Gerê Júnior, Lucas Davi correndo com os amigos. E tinha uns pais lá, o Ciro achou uns amigos e estava brincando com eles. E eu fiquei sozinho lá na arquibancada e pensei comigo assim, meu Deus, domingo à tarde, culto na 8ª, eu aqui, viúvo, e os filhos. Aí só pode ser o Espírito Santo, que o diabo não ia falar isso comigo. Concorda? Veio assim ao meu coração. Fique onde seus filhos têm apoio. Saí dali e liguei. O seu Ângelo Vieira, nosso vice-presidente na 8ª. Falei, irmão Ângelo, eu vou voltar e assumir a 8ª. Pastor, E aí, nesse tempo, né?
voltou às escolas. E outro fato que marcou nesses dias, 2 fatos que eu queria destacar do luto. Um dia eu estava tão quebrado. Eu falei aquele negócio, não completei a história. Tem tanta gente vagabunda, por que que minha mulher que foi pegar câncer? Ainda falei na oração assim, se o senhor quiser eu te dou o nome de todo mundo, um por um. Se o senhor não tá sabendo, eu tenho até CPF. Eu tenho tudo aqui, ó. Aí, varão, depois, aqui já tô dando um pulo, depois da consolação, eu fui dar inadvertidamente, imprudentemente, esse testemunho assim, como é que a alma da gente quebra. E eu disse isso para Deus desse jeito. Quando acabou aquele culto, era logo na volta que Deus estava assim me sarando. Tinha uma fila assim para me cumprimentar, nem deixou eu descer do púlpito. Eu falei, pensei comigo assim, na vaidade, todo pastor é vaidoso, todo pregador também. Falei, cara, hoje eu preguei pra caramba. Porque o povo não foi nem lá me esperar lá para cumprimentar. Quando eu estendi a mão pro primeiro, o tom da conversa era esse. O cara não pegou na minha mão e falou assim, eu quero saber se meu nome consta lá naquela lista dos 100. Falei, irmão, isso foi imprudência, né? E depois eu preguei 7 mensagens sobre a dor e o luto. Eu quero que essas mensagens elas vão virar um livro, que é uma das coisas do futuro. Aí, irmão, um dia eu estava em casa pensando assim, sabe de uma coisa? Falei com Deus, meus filhos estão chorando, eles querem uma família. E eu não tenho família. E a 8ª não pode ter um pastor viúvo. A igreja está crescendo, o ministério com família, muito forte, sempre foi uma coisa forte. Na minha vida com Ana, na minha vida ministerial. E aí eu vou escrever uma carta para a 8ª, renunciando ao pastorado. Era uma noite. Quando foi no outro dia cedo, bate lá na porta. Lá no meu prédio, não tem elevador, tocou a campainha. Aí atendi. Quem é? Sou eu, negão. Meu amigo do seminário, meu amigo do coração, Jonas Uski. Jonas Uski faleceu na pandemia. Um câncer também de mama. Homens também têm câncer de mama. Acordem, homens. Mas Jonas estava lá. Jonas era pastor em Limeira, foi pastor em Limeira há mais de 20 anos. Meu amigo do coração. Meu colega de seminário. Jonas chegou lá e disse, eu estava lendo a Bíblia ontem à noite. E o Espírito de Deus falou comigo assim, Jonas presbiteriano, hein? Raçudo. Foi da liderança da denominação. O Espírito de Deus falou comigo, vai a Belo Horizonte e fala com Jeremias essa palavra. Falei, por que você não me telefonou, rapaz? Porque o Espírito de Deus falou, vai a Belo Horizonte e fala com Jeremias. Quando ele chegou, ele leu essa palavra. Miqueias capítulo 7, verso 14. Apocenta o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua agenda, da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como tens feito desde os dias de outrora. Aí eu comecei a chorar. É claro que o texto fala de outra coisa, mas Jonas resumiu assim, Deus mandou dizer para você que você é paciente, como sempre fez. Ninguém sabia que eu ia escrever aquela carta. Ninguém. Ninguém nada, né? Só quando Deus sabe, é quem precisa saber. Então comecei a chorar e foi aí que eu decidi voltar para a 8ª igreja, sem saber o que ia acontecer. Agora, um episódio da consolação muito legal que aconteceu comigo, remédios. A palavra, a oração, louvor, os amigos, a igreja, o louvor. Eu estava no carro, sabe quando tinha aquele celular que 1 quilo cada um? Eu tinha um daquele. Jogo da cobrinha. E eu tô vindo cantando no carro. Eu acho que era não sei se era uma Brasília, era um doblô. Eu vinha cantando lá.
cantei as músicas de quando eu era criança. Deus fez os peixes para o rio e mar. Deus fez os peixes todos a nadar. Aí vim cantando as canções de quando eu fui jovem. Fui jovem, né? Parada de sucesso no meu tempo. Não vou ficar sozinho, agora sou feliz. As moças da minha época e os rapazes cantavam assim, porque jovem é tudo igual. Não vou ficar solteiro. Então era a canção. E eu fui pastor de jovens. E parada de sucesso ainda hoje, quando eu fui pastor de jovens. A alegria está no coração. Também sou filho de batista e presbiterianos, das grandes canções clássicas. Minha mãe feirante, a gente muitas vezes acordou com minha mãe cantando. Que segurança. Ô mãe, você podia cantar dentro de casa. Não ponha só a voz das famosas. Nos piores dias, a voz de minha mãe cantando dentro de minha alma. E meu pai gostava do hino. Por meus delitos. Então eu vim cantando essa canção. De repente veio na minha cabeça assim. Por isso eu não vou mais chorar. Falei, meu Deus, que música é essa? Que hino é esse? Pensei, não lembrei, encostei o carro, liguei pro Carlos Joel, meu irmão, que é 5 anos mais velho que eu, 6 anos mais velho que eu. À época eu tinha 40 e ia fazer 45, então ele 51. Liguei para ele. Falei, velho, eu tô adorando o Senhor, o Espírito de Deus está me visitando aqui. Eu tô, parece que aquele peso da dor, parece que aquilo tá saindo. E tem uma canção que veio assim várias vezes a frase, por isso não vou mais chorar, por isso. Ô, velho, essa música é do seu tempo, do meu tempo, conte essa música. Me ajuda aí. Aí ele grita do lado de lá, isso é Roberto Carlos, rapaz. Aí ele começou a cantar lá, de hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Nós cantamos 2 juntos. Aquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Aí desliguei, saí de carro cantando. Por isso não vou mais chorar. Cansei de esperar enfim. E para começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. E o Espírito de Deus falou no meu coração. Jeremias, eu encerro o seu luto hoje. Você não pode mais gostar de Ana Maria. Sua história, você tem uma história de amor com Ana Maria. Mas você não tem mais Ana Maria para amar. Você tem uma memória de amor. Estou encerrando seu luto. Amém. Varão, aquilo acabou assim. Ó. Quebrou dentro. Eu tenho lembrança, eu tenho saudade, eu tenho memórias maravilhosas, mas nunca mais eu tive dor. Louvado seja Deus. Amém. Cláudia trabalhava na igreja. Uhum. Então, Cláudia entrou na 8ª quando eu estava para a Coreia. 95. Eu fui em 95 e 97. Uhum. 97. Ana estava bem. 95, E ela entrou para trabalhar na igreja. E quando eu voltei, tinha aquela moça lá, que eu nem vi o rosto. Disse, essa é a nova secretária da igreja. Era só ela de secretária. Uhum. Então, de vez em quando ela até ri, né? Porque eu ia descendo as escadas, olhando uma coisa ou outra, liga para fulano, liga para butano, e ela ia anotando, assim, o que eu ia falar. Então, vem atrás de mim que eu vou te dizendo. Um parente, depois que eu acabei casando com aquela mulher, vou contar como foi, né? Uhum. Aí meus filhos um dia perguntaram a ela, como era trabalhar com meu pai, Claudex? Aí ela disse, vocês precisam ver o filme O Diabo Veste Prada. É brutal. Então aí, como todo mundo me ajudava, Cláudia tinha passado por um divórcio dificílimo, que o pai da minha filha, Rúbia, tinha ido embora com outra família e ela voltou para casa do pai dela. Ela era católica. Uhum. Uma senhora da nossa igreja, a França, era colega dela de trabalho e convidou ela para ir na 8ª. Quando convidou para ir a 8ª, ela nunca tinha ido. Ela pisou na 8ª, estava lendo. A boca fala do que está cheio o coração. E ela fez uma oração no coração. Ó Deus, meu coração está tão ruim. O Senhor podia me dar um coração transformado para minha boca encher de coisas boas. Varão, o milagre do novo nascimento nasceu de novo na hora. Uhum. Ninguém soube.
que estava no culto. Que Deus maravilhoso é esse. Quando ela voltou para casa, morando em Santa Luzia, a mãe dela disse: minha filha, você está com um semblante diferente. O que aconteceu com você? Ela disse: ô mãe, eu fui numa igreja de crente e parece que eu virei crente. Então, trabalhando ali, com essa tensão toda, desde quando Ana estava doente, ela, Cláudia, ajudava meus filhos com para casa, outros também, buscava na escola, não é? E aí o tempo foi passando, nós já estamos aí vencendo a metade do ano 2000. Depois que isso aconteceu comigo, eu cheguei na igreja e olhei aquela mulher que trabalha lá há mais de 7 anos, nunca tinha visto aquela mulher. Falei: meu Deus, que mulher bonita é essa? Eu falei: eu tô carente demais, pelo amor de Deus. A mulher trabalha aqui tanto ano, nunca vi essa mulher. Eu tô achando essa mulher bonita. De repente, um negócio diferente. E eu sou assim: qual é o próximo passo? Então eu falei: sabe, Dom, meus filhos, quando eu enterrei Ana, o Gerê, nós reunimos os 3 e ele falou: pai, eu não quero que você case. Foi meu filho. O Lucas Davi falou assim: eu concordo com o Gerê. E eu também concordo. Falei: meus filhos, eu tenho 200 perguntas. Não tem essa com quem me casarei. Mas se acontecer, eu falo com vocês em primeira mão. Depois eu vi aquela mulher e tal, aí reuni os meninos. Falei: eu vou sair com a mulher. O Gerê falou: pai, pelo amor de Deus. Tem 6 meses que mamãe morreu, o senhor já fala numa mulher? É demais para minha cabeça adolescente. Aí o Ciro, que tinha 10 anos, disse: eu tô com o Gerê. Mas Lucas Davi tinha 13 anos, me abraçou. Falou: paizão, o senhor é um homem tão alegre. O senhor é um homem tão triste. E eu tenho certeza que se mamãe fosse voltar, o senhor ia esperar. Quanto tempo demorasse, se mamãe fosse voltar, o senhor ia esperar. Mas mamãe não volta. Então eu acho que para o senhor casar, minha cabeça não está boa, não. Mas eu acho que o senhor devia ter uma namorada. Gerê: quem é a namorada, pai? Eu falei: a namorada é a Cláudia. Aí o Gerê: pelo amor de Deus, que o senhor achou naquela mulher, pai? Aí o Ciro, 10 anos, falou assim: papai tá antenado, Claudinha é linda. Ah, menino! E o Deus que consola é o Deus que restaura a nossa sorte. Então, começamos a namorar em setembro de 2001. E em junho de 2000, começamos a namorar em setembro de 2000. Em junho de 2001, misturamos essa família. Pensa num B.O. Nossa. A casa quase que dos homens e entra uma 4 mulher homens, nova. E entra uma mulher com uma menina que não tinha ainda um diagnóstico de Asperger, mas que a gente sabia que tinha uma tensão emocional por causa de tudo isso que aconteceu com ela. A mamãe dela separou quando ela tinha 2 anos apenas. Não é? Menino, mas eu me lembro que uma vez Cláudia e eu ministrando num congresso, separamos os homens das mulheres. Eu não sei porque conversa de homem me acaba primeiro. Aí nós fomos lá para buscar as mulheres, eu e mais 2 homens. Quando cheguei lá, eu ouvi essa frase de Claudinha: eu acho que os anjos que tomaram conta da nossa família, naqueles primeiros 7 anos, eles estão em algum spa espiritual recuperando do estresse que nós demos para ele. Porque, por exemplo, Claudinha ouviu lá em casa: você não cabe nessa casa. O que você está fazendo aqui no lugar da minha mãe? Nossa. Foi o Gerezão, meu filho mais velho. E Cláudia disse para ele assim: ô meu filho, quando eu cheguei aqui não tinha mulher. E ninguém substitui sua mãe. Uma mulher igual sua mãe não nasce 2 na mesma geração. Mas eu amo seu pai. E nós queremos construir uma família se vocês deixarem. Mas eu quero lhe dizer: você não saiu da minha barriga. Você saiu do meu coração. Eu amo você igual uma mãe ama um filho. E ninguém tira isso de mim. Nem o diabo, nem a família, nem você, nem ninguém. E começou a chorar.
Aí ele abraçou ela e chorou e disse: eu sei que você não ama só meu pai. Muita mulher queria meu pai, mas não queria a gente. Você quis a gente primeiro, eu acho, e depois quis meu pai. Então veja você, Forte. dos meninos, o Ciro estava com tanta saudade de Ana que um dia falou assim: ô mãe, com Cláudia. Travou no mãe. E Gerê falou assim: você não tem mãe, sua mãe morreu. Gerê Durão. Aí eu reuni Israel. Todo mundo. Olha, aqui a mãe é quem cria, é Cláudia. E o pai sou eu, porque Rubia não conseguia me chamar de pai, me chamava de pastor. Até que um dia ela me chamou de pai e ela falou: ó, eu dei conta. Brutal, menino. E como que foi isso com o senhor? Era tenso pra mim. Porque eu nunca lidei com menina e não é isso, é a dureza de coração. Aí eu falei naquele dia: quem quiser chamar de pai, chama, e quem quiser te chamar de pastor, chama. Eu sou o que crio. Porque deu B.O. demais lá. O Gerê falou assim, Rubem de nervosa, disse: você não é meu pai. E brutal, menino. Aí de vez em quando vai morar todo mundo. E aí então vai dormir todo mundo de bico duro um com o outro. E aí 4 pessoas numa casa. Então os filhos adolescentes queriam saber que hora que a gente fazia sexo. Não é? Aí Claudinha reunia os meninos e dizia: olha, um casal bem casado tem sexo. Agora, vocês não precisam saber que hora que faz ou que não faz, mas todo casal bem casado é plano do Senhor. Então tinha isso tudo, a mesa, o pau quebrando. Que beleza. Não é? E aí, família como de todo mundo aí que tá ouvindo, de todo né? mundo, pela bondade do Senhor. Cláudia, que mulher extraordinária. Um detalhe com Cláudia Oitava. O nosso tempo aí tá indo bem? Não, tá indo bem, vai. Houve um congresso no Oitava. Dona Noemi, esposa do pastor Wilson, já era viúva. O pastor Wilson faleceu em 31 de dezembro de 89. Velório na Oitava da Rua Itamogi. E Dona Noemi sempre gostou demais de Ana. Toda viagem que Dona Noemi fazia, Dona Noemi, Dona Deise, doutoredo, fazia viagem internacional, um mimo para Ana. Aí Dona Noemi, eu não estou sabendo nada disso. Teve um congresso de mulheres na Oitava. Dona Noemi chegou, estava assim, sem saber para onde ir. Uma moça se aproximou e disse: deixa eu ajudar a senhora. Ai, minha filha, eu estou querendo fazer minha inscrição. A moça levou ela lá e levou ela até o sanitário também. Esperou ela lá, depois disse: vamos subir que eu vou levar a senhora e arrumar um lugar legal para a senhora. Então, Dona Noemi conversando com uma pessoa ao lado, aquela moça foi embora e disse: pois é, tô sabendo aí, o reverendo Jeremias agora tá namorando. Tanta moça boa nessa igreja. Olha essa moça que me atendeu, que moça maravilhosa. Para onde que o reverendo tá olhando? Aí a mulher falou com ela: ela é a namorada do reverendo. Aí ela encheu os olhos de lágrimas e disse: oh, Deus. Então, Claudinha trouxe esses meninos, adolescência. E quando foi em 2013, 2012, ela disse: dentro de 5 anos quero todo mundo casado. Todo mundo fora daqui. Então, 2013, Gerê casou. 2014, Lucas Davi casou. E 2015, Ciro casou. Então, a Rúbia está conosco. A Rúbia vai fazer 30 anos. O ano que vem. E ela disse: meu pai, será que eu vou casar? Minha filha é Asperger, um nível de autismo. E eu falei com ela: meu bem, para casar a gente tem que vencer etapas. E casar não é para todo mundo. Eu sou pastor da mesma igreja há tantos anos. Tem umas moças que eu falei assim: elas vão casar antes dos 20 anos. Já fizeram 65 e não casaram. Tinha outras que eu falava assim: mas não vai casar de jeito nenhum. Falava comigo: já são avó, menino. Então não é assim do jeito que a gente pensa.
Então, uma das honras que Cláudia recebeu, aí o Desperta Débora, nesse período que foi fundado lá por Ana, eu falei com Cláudia que ela não tinha que seguir o ministério de Ana, ela tem que seguir o ministério dela. E Cláudia, nesses 11 anos de oitava, Cláudia é uma mulher que elevou minha vida. Ana amansou minha vida e Ana lançou os fundamentos de coisas extraordinárias na oitava. E Cláudia elevou minha vida nesses 11 anos, onde os relacionamentos aumentaram. Nós viajamos o mundo, só não viajamos a Austrália, viajamos todos os outros continentes. Eu viajei, uma parte deles viajei com Ana, outra parte viajei com Cláudia, pregando, servindo, abençoando juntos, eu e ela, e passeando. É claro, louvado seja Deus. Nesse momento aí que o ministério começa a se tornar também uma questão mais global, esse conhecimento e tudo. O ministério é o seguinte, ele, quando vira um ministério global assim, né, gente? Uma pílula, né? O cara fala assim, pastor Jeremias tem um ministério global. Me engana que eu gosto. Nesse período, nós viemos pensando missões. Nesse período, nós viemos... A oitava não pensava em sustentar missionários. Então, viemos que... Comecei a pregar na oitava, que a oitava é uma igreja global. Toda igreja é um presente de Deus para as nações. Então, o dinheiro que nós temos é para servir o reino. Amém. Então, nós sustentamos missionários aqui, ali, acolá. Nós pegamos um missionário e sustentamos, trazíamos ele para passar férias. Então, você sabe, né? As pessoas, quando gostam da gente, recebem algum benefício, eles exageram. Então, eles falam, olha, a oitava é a igreja missionária. Então, fala aqui num congresso, fala ali, fala acolá. Então, nós estamos tomando uma fama que eu queria virar a fama que nós temos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aí também com conversões de pessoas. E depois veio a mudança no mundo sobre a transmissão dos cultos. E aí veio a internet, veio online. Então, a gente foi crescendo. E aí tivemos parcerias. Então, surgiu uma rede chamada GKPN, Global Kinder. Global Kinder é Leadership Network, que são chamados os líderes do reino. Quem são os líderes do reino? Na concepção de quem fundou, que não é uma organização. São aquelas pessoas que fazem bem à nação, fazem bem à sua igreja, fazem bem à sua cidade, fazem bem à nação, gostam de ajudar os outros e os outros querem que eles ajudem. Então aí... Uma rede de networking. Ali. Uma network. Então, por bondade do Senhor, vim participar dessa rede liderada pelo esse homem extraordinário, Dr. Elias Dantas. Brutal. Então aí os meninos casaram, né? Quando os meninos casaram, um deles, eu sempre preguei isso na oitava, que quando o cara casar, ele devia homenagear os pais da noiva e homenagear seus pais. Mas preguei muitos anos isso. Então, quando foi no casamento de um deles, acho que foi Lucas Davi, eu tenho 3 noras, a Gisele, a Juliana e a Marcela. E aí, então, o Lucas Davi, pastor Beto, pastor Beto é diferenciado. Ele é pastor comigo na oitava há mais de 22 anos. Então, eu falei com meus filhos, eu não quero celebrar o culto do casamento seu sozinho. Eu quero que convide um dos pastores. Não quero que convide, porque todo casamento dá BO. Todo. Então, o dia que dá BO... Como é que eu vou intervir lá? Eu sou o pai. Então, se eu repreender a moça, ela disse, é isso mesmo, seu pai puxando para o seu lado. E se eu repreender ele disse, nem meu pai me defende contra essa mulher. Então, é melhor trazer o pastor, que ele vem e ripa nos dois. E eu sou o sogro, e o pai para... Entendeu, né? Fazer o meio umas campo compressas de ternura aqui, ali, acolá, de vez em quando também nem sei pôr. Então, quando tinha na liturgia do culto escrito assim, surpresa! Falei, pastor Beto, você me conhece. Detesto esse tipo de coisa, você sabe. Falou, pastor Beto, falou assim, senhor, confia em mim, pastor. Pastor Beto, porque eu acredito assim, nós temos uma equipe maravilhosa de liderança na oitava. Pastores e presbíteros e voluntários. Numa equipe, a gente luta dando as costas um para o outro.
sabendo que alguém não vai enfiar um punhal em você. Se a gente não tiver essa confiança, a igreja não rompe. Aí eu falei, claro, pastor Beto, tá contigo. Aí na hora, depois dos votos, Lucas Davi pegou o microfone e disse assim, eu quero agradecer a minha sogra por ter criado essa moça. Deu umas palavras boas. Entrou o cerimonial com umas flores e um presente para a sogra. Quero agradecer meu sogro. Deu umas palavras boas. Entrou o cerimonial. Aí ele leu um texto em homenagem à mãe dele que tinha morrido. Aí a igreja estava chorando. Eu lembro disso. Que a mãe dele, uma mulher intercessora, uma mulher maravilhosa. E ele sabia que muitas das coisas que ele recebeu na vida é porque a mãe dele semeou sementes. E depois ele falou assim, eu quero convidar Cláudia para ficar em pé. Aquele negócio lá da mãe, que o Gerê repreendeu o Ciro, o que aconteceu lá em casa? O único que chama Cláudio de mãe é ele. O único. Ele mora no Canadá. Então ele liga de lá e diz assim, minha mãe tá aí? Eu falo, seu pai tá aqui, Zé, pede bênção. Então, Gerê chama ela de mãe. Lucas Davi chama ela de Claudinha. E Ciro chama ela de Claudex. Então, Lucas Davi começou a falar, Claudinha, você é uma mulher extraordinária. Você pegou uma família tão quebrada. E você amou essa família. E mesmo nós, muitas vezes te tratando com dureza, você nos amou intensamente. Você me pegou um adolescente tão quebrado. E você me ajudou. E você fez de mim um homem, a ponto de que hoje eu estou casando. Claudinha, eu te amo. Você é minha mãe. Aí nós chorávamos tudo. Aí quando ele foi falar comigo, ele não aguentou falar. Ele me abraçou, chorou muito e disse, meu pai. E assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Salmo 126 é nossa história ao vivo, porque agora, 2018, nasceu Davi Lucas, o primeiro neto. 2020, nasceu Ana Clara, o rosto de Ana Maria. 2020, nasceu Giovana, filha de Ciro. E nós estamos esperando para 2022 mais um neném lá da parte do Ciro, se o senhor se agradar. Amém. Hein? João Pedro. Ah, menino, e esse ano, bem lembrado, ó, eu pulei lá pro neném, mas João Pedro nasceu esse ano, ó. Meu terceiro do Lucas Davi. Então é Davi Lucas, Ana Clara, João Pedro. Eu tenho 5 netos. 4 lá de fora, um na barriga. Estamos orando aí pro Gerê e Gisele. Eu era recém-casado com Cláudia. Uma vez com o pastor Márcio Valadão, incomparável. Pastor Márcio Valadão, o exponencial dos exponenciais. Falei com ele um dia que tantas bênçãos que colhi no meu ministério, fruto do ministério dele, fruto da Igreja da Lagoinha. Pastor Márcio, o senhor é a mais do a mais. Que a Lagoinha floresça, que a Lagoinha global seja uma bênção. Amém.
pastor Márcio um dia falando comigo assim, você já é avô? Eu falei, não. Então deixa eu te falar, verás os filhos de teus filhos. Aí ele brincou, não é, casarás o filho de teus filhos. Verás. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Então agora, estamos celebrando aí, Deus quiser, o ano que vem, 21 anos de casado. Esse ano, 23, Claudinha faz 60 anos. Que mulher. Meus filhos um dia me perguntaram, o senhor acha que mamãe orou por Cláudia? Eu falei, menino, nós estávamos voltando de uma quimioterapia e sua mãe disse assim, meu bem, se o senhor me chamar, eu quero que você case. Eu falei, eu não quero conversar sobre isso. Ela disse, eu também não. Mas eu quero conversar hoje. Quando casar, escolhe uma mulher que gosta de meus meninos. E aí, eu falei, deixa comigo. Quando você curar, quando Deus te curar, nós vamos fazer uma festa de casamento. Que eu conheço uma mulher que gosta de meus meninos. Quando os meninos falam sobre Claudinha, eles perguntaram um dia desse para mim, meu pai, o senhor acha que mamãe orou por Claudinha? Falei, menino, que sua mãe orou por uma mulher casar comigo, isso eu tenho certeza. E outra coisa, sua mãe tinha um canal separado lá com Deus, especial, que ela foi uma das mulheres de oração extraordinárias que eu conheci. E assim, fazemos como o Salmo, olhamos para trás com gratidão. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Enfrentamos o dia de hoje com fé, oração e trabalho e semeadura. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Seguimos semeando com lágrimas, na expectativa gloriosa que Deus dará a grande colheita. Então, olhamos para o futuro sem medo. Então, o futuro, quando eu olho para a oitava, a expectativa é extraordinária. Nós temos uma equipe pastoral excelente, nós temos pastores extraordinários, dos grandes pregadores do Brasil, alguns estão na oitava e são jovens e outros estão vindo. E outra coisa, temos que fazer grandes transições e faremos. Nós temos presbíteros que são exponenciais, que estão chegando aos 70 anos. E nós temos uma geração nova vindo. Tem uns que abandonaram a oitava, que nós tínhamos expectativa, então Deus nos deu o presente de que eles foram embora. Não porque eles são ruins, é porque a expectativa estava errada em cima deles. E outros que estão conosco, que têm 25, 26, e como você, que tem na faixa dos 30, que nós vamos elevando a nova liderança da oitava. Teremos que fazer transições no conselho, transições pastorais, construir novo templo, construir novas oitavas, ganhar a cidade, levar o nome do Senhor Jesus entre as nações. Amém. Nós temos muito o que fazer. E se o Senhor me der vida e saúde, eu quero chegar pregando o evangelho até o dia que o Senhor falar, vamos embora, Jeremias. Vamos embora. Então, eu quero continuar sem amargura. Eu quero encontrar contentamento no Senhor por tudo. Segundo, eu quero continuar minha carreira, embora eu contei tudo isso, que o Senhor me perdoe. Porque tudo que a gente faz tem pecado envolvido, porque nós ainda não fomos glorificados. Mas eu quero ter consciência de que não tem vanglória, de que a porção foi Deus quem deu. E se Deus não der, a gente não tem. Então, quando eu lembro de Ana, quando eu lembro de Cláudio, quando eu lembro da quarta presbiteriana, que eu falei com vocês, quando eu lembro do pastor Wilson, quando eu lembro da oitava e das estações de liderança, eu olho para o futuro descansado. Nada nos separa do amor de Deus. E eu tenho uma convicção no coração e oro por isso, que as novas gerações serão ainda melhores. Amém. Pastor, já pegando esse gancho aí do futuro, do final, quando o senhor olha para frente, uma pergunta que eu fiz aqui para todos os nossos convidados é: quais são os sonhos, os planos, o que passa na cabeça do senhor para os próximos 10 anos? Então,
resumir aqui para vocês. Primeiro, nesses próximos 10 anos, quem tem 35 vai ter 45. Quem tem 10 vai ter 20. Então, nós temos um trabalho de consolidar e de formar a liderança que está aqui. Nós estamos planejando isso. Eu tenho, por exemplo, pegando aqui com o Glauber, o pai dele é meu amigo da juventude. Eu era um pastor de 25 anos. Seu pai tem quantos anos hoje? 62. 60 aí? 2. Então eu era um pastor de 25 anos, o pai dele tem 5 anos a menos do que eu. Ele era um jovem de... 17. Não, 25, 20. É. E nós estávamos envolvidos em fazer congresso de jovens. Não, desculpa, eu era 26 anos, seu pai tinha 21. E então seu pai tem 62. Pelo menos nós devemos ter aí uns 40 anos que andamos perto. Então, essa liderança, nos próximos 10 anos, nós podemos dar um grau muito bom nele. E nós vamos fazer isso com a graça de Deus. Amém. Segundo, temos que construir um novo templo para a oitava e fundar novas oitavas para fechar a região de Belo Horizonte e aproveitar os povos não alcançados. Estamos caminhando decisivamente nisso. Tem a transição para o pastorado titular da oitava que nós temos que ir preparando. E como eu disse, transições podem ser feitas hoje. Hoje, se o senhor falar assim, vai embora, tem pastor que pode assumir a oitava. É claro que na transição é a pessoa que vai resolver, não é? Entregou o cargo para você. Você vai pegar ou não vai pegar? Se vira, Zé. Não é? Existe mal transição, pastor? Transições ruins? Podem existir, mas não é Por exemplo, você não tem transições perfeitas na Bíblia. Quem escolheu Josué não foi Moisés, foi Deus. Deus que falou, pega o Josué. Então Deus pode dar uma indicação no coração do líder. Mas Josué, você não tem transição de Josué. Quem que Josué indicou? Aí vem... Tô lembrando aqui de Elias e Eliseu, por exemplo. Mas aí você está muito antes. Você tem aqui agora, Elias e Eliseu, é transição com o reino dividido. Quando você pega o Reino Unido, quem une o reino, você não tem transição para o rei. Você não tem transição da profecia de Samuel. Samuel forma uma escola. Aí você tem a transição do reino. E quem escolhe o rei é Deus, Davi. Ao transicionar para Salomão, você tem um problema político intenso. Porque Davi prometeu Batseba que o filho dela que seria o rei. Mas já está tendo guerrilha entre os filhos de Davi e Davi ficou idoso. Então vem o sacerdote Zadok, e vem Natã, e vem Batseba, e Davi está de cama, sendo aquecido Ela virou o nome de um perfume em Israel. Vou lembrar o nome dela. A menina que esquenta o Davi lá. Aí Davi transiciona, está lá em 2 Reis. Então, em 1 Reis, Davi transiciona para Salomão. Salomão não é menino, Salomão já tem mais de 30 anos. Aquela oração que Salomão pediu a Deus sabedoria, ele não é menino, ele tem mais de 30 anos, talvez chegando nos 40 anos. Estou sem a data certa aqui. Então, vou só falar aqui sobre essa questão do Salomão. Estou com o nome hebraico na cabeça, deixa eu pegar aqui o nome da menina. Se não achar, não tem problema não. Qualquer coisa, a pessoa lá que tá assistindo agora, manda no comentário aí, ó. Abizag. Aí. Tem um perfume em Israel brutal chamado Abishag. Até o nome pronuncia bem. Eu ia comprar esse perfume. Acho que comprei esse perfume lá. Ou não é? Bom, deixa pra lá. Então aí, olha, Natã e Batseba advogam a casa de Salomão. Deu certo? Deu certo porque Salomão pediu sabedoria a Deus. Não é que Davi acertou. É que Salomão pediu sabedoria a Deus. Então, é o cara com Deus.
Salomão transiciona para o seu filho Roboão. Roboão tem o Reino Unido. Roboão tem uma oportunidade, ele ouviu os mais velhos e ouviu os mais novos. Os mais velhos disseram: Roboão, diminui os impostos, o povo vai te seguir. Roboão chamou os da idade dele. Os da idade dele dizem assim: se Salomão cobrou muito, agora que vocês vão ver o que é. Se Salomão bateu em vocês com espinhos, eu vou bater com escorpiões. O reino dividiu. O reino do norte, riquíssimo. E o reino do sul, que ficou com Judá e Benjamim. O cara. Depois você vem com a profecia. Quem é que colocou Elias no circuito? Deus. Não é que havia sempre as escolas dos profetas, mas não tem assim, Elias foi indicado por fulano. Quem governa a obra de Deus é Deus. Quando a igreja tem a mentalidade do mercado, é que funciona assim. Quem não tem sucessor, fracassou. Isso é o mercado. O reino de Deus nunca falta liderança, porque quem lidera o reino é Deus. Amém. A igreja tem dono. O dono da igreja chama Jesus, nosso Senhor. Então, a organização, a 8ª igreja é uma organização. A igreja batista disso, daquilo, a igreja pentecostal, Assembleia de Deus, é uma organização. Organização gera poder e dinheiro. Então, aí tem que ter o sucessor para garantir o poder e o dinheiro e a influência. O reino mistura com a organização. Mas se nós pensamos no reino, tem dono, é o Senhor Jesus. Então, Eliseu ninguém sabe. Eliseu aparece. Quando aparece lá em 1 Reis 19, apareceu Eliseu Tesbita. Quem que indicou ele? Deus. Aí tem a escola da profecia, que Eliseu está presente. Eliseu, amigo de Elias. E Eliseu vai dizer: olha, uma conversa aí que hoje o Elias vai embora. O Eliseu então acompanha. O Elias não chamou o Eliseu, disse: me acompanhe. Pelo contrário, Elias disse: fica em tal lugar. Ele disse: nem pensar. Fica em tal lugar. Nem pensar. É o cara. Aí ele disse: eu quero a porção dobrada. Ele disse: bom, se você vê o que vai acontecer, você fica vivo. Você fica ligado. E quando o carro de fogo passou, caiu o manto. O Eliseu, e não o Elias que pôs no pescoço dele. O Eliseu... A rédea está comigo. É Deus. Quem mais nós temos transições? Então, fala-se de Davi, de Moisés e Josué, de Davi e Salomão, de Elias e Eliseu. Talvez ali Paulo. Não, mas quem que pôs Paulo no circuito? O Senhor Jesus, que fechou ele na estrada de Damasco. Então não tem esse negócio: Pedro está pensando em deixar, está mentoreando Paulo, porque Paulo... O reino de Deus é Deus, gente boa. É Deus. É claro. Aí diz assim: Paulo deixou Timóteo. Não. Paulo tinha uma equipe. Quando você estuda Atos, Paulo tinha uma equipe das quais Timóteo é um. A segunda coisa, Paulo deixa Timóteo em Éfeso. E não tomando conta das igrejas todas. Mas vamos por aí. Se Paulo deixou Timóteo, quem Timóteo deixou? Então morre. Não. Olha a história da igreja. Quem levantou Agostinho lá atrás? Quem é que levantou os pais da igreja? Quem? Deus. Aí você dá um pulo grande. Quem que discipulou Lutero para ser aquela substância? Deus. Naquele movimento todo, Deus levanta Calvino. Quem discipulou João Wesley? Quem discipulou Spurgeon? Quem discipulou Dr. Shedd, Antônio Elias? Há muitos homens que têm influência sobre a gente, mas é Deus. Amém. Então, quando a igreja continua orando, a gente pode até apontar, mas é Deus quem capacita e Deus quem escolhe. Eu tenho essa convicção: nenhuma igreja fica sem Deus apontar a liderança.
como aconteceu comigo lá em 1987. Os líderes queriam que eu ficasse, mas os líderes maiores não acreditavam. Bem, eu não posso brigar com ninguém, eles têm razão. Vamos aprender, ué. Vou me esforçar. E outra coisa, hoje é duas perguntas pecaminosas que nós temos nessa nossa geração, no mínimo. Primeiro, em relação à igreja. Quem é o maior pregador? Isso é um engano do diabo. Primeiro é que ninguém escuta todos os pregadores. Não tem tempo, não dá tempo, não tem. Uhum. Você só escuta alguns que você gosta e pronto. E aí, quando você diz quem é o maior, há uma comparação. E aí há competição. 2 pecados. Deus deu uma porção para um. Nós devemos celebrar. Seja Paulo, seja Pedro. Tudo é vosso, e voz de Cristo e voz de Deus. Uhum. Aleluia! Amém. Cada um de um jeito. Então, quem é o maior pregador, quem é o maior cantor, quem é a melhor igreja, quem é isso, tudo isso é coisa da carne. E diz assim, quem vem para o lugar de fulano? Ninguém vem para o lugar do fulano. Combati o bom combate. Completei a carreira. Deus dá para cada um sua carreira. Sua carreira é sua. É claro que aqui, no primeiro andar, acontece várias coisas com os mais velhos, que, aspas, tiveram uma jornada, aspas, vencedora. Porque a jornada vencedora, nós não sabemos quem teve, porque diz que é o Senhor Jesus que vai dar os prêmios. Uhum. Nós demos tudo 10 pro cara. O Senhor Jesus 10 0 para ele, tá no fogo, Zé. Só sobra o burralho e ele entra na glória queimado pelo fogo, igual diz lá 1 Coríntios capítulo 3. Cada um veja como edifica, porque pode ser salvo como fogo. Ah, todo mundo bateu palma, então, e de vez em quando eu brinco, não é? Ah, no dia do Senhor Jesus vai mandar empilhar, empilha tudo aí. Oração de Jeremias, sermão, viagem, congresso, live, pererê, livro que escreveu, tarará, tarará, tarará. Jeremias, beleza, beleza. Pode começar. Gabriel, risca o fogo. Aí o Senhor diz, pode sobrar ouro, pode sobrar prata, pode sobrar bronze, pode sobrar madeira, pode sobrar feno, e sobra só a cinza. E o fogo sai daquilo tudo e ainda pega no cara. E aí Paulo diz assim, e ele vai entrar como que pelo fogo. Jesus pega ele pela camisa e joga lá na glória. Vamos, Zé. Vamos. Irmão, eu quero entrar lá, irmão. Eu quero entrar lá. Lembro do senhor falando isso. Aqui no primeiro andar, nós temos essas coisas. É bom você ter uma organização, que a organização você vem trabalhando igual eu estou falando contigo. Uhum. Ao trabalhar a organização no perfil da Oitava Igreja, nós não trabalhamos um elemento, nós trabalhamos vários elementos ao mesmo tempo. Nós trabalhamos a liderança do conselho, nós trabalhamos os diáconos, nós trabalhamos a visão, nós trabalhamos a música, nós temos que levar todo mundo. Uhum. E nós trabalhamos o pastorado. E nós treinamos o pastorado, e nós investimos no pastorado, e nós damos oportunidade. Então, por exemplo, nós temos 5 cultos, eu prego em 2. De vez em quando, até os líderes da igreja dizem, por que o senhor não prega nos 5? Porque pastor só melhora se pregar. Aí escuto, dou um toque, falo aqui, vamos melhorar aqui. Fazemos os esboços juntos, vamos embora. E também eu não tenho ciúme quando um crente nosso passa e diz, não, mas tem uns meninos pregando melhor do que o senhor. É sinal que eu estou fazendo algum serviço que presta. Mas eu tenho a porção que Deus me deu. Essa porção foi Deus que deu. E eu celebro. Então, eu pirei na pandemia, 2020. Uhum. Eu dei um treco na minha cabeça que eu achei que ia morrer velho, sem suporte financeiro, porque minha aposentadoria do INSS ela é minguadíssima. Uhum. E ainda não aposentei, vou aposentar ainda. E fiquei pensando, como é que vai ser minha vida? Porque eu não vou ser pastor titular de igreja. E a igreja vai me sustentar quando eu ficar velho? Como é que vai ser quando eu ficar velho? E achei o seguinte, a igreja não tem obrigação de me sustentar. E eu tenho minha filha, e eu tenho isso e tenho aquilo. Varão. Aí viajou, a mente foi lá longe. A mente foi lá longe, que eu pensei que ia ficar velho e passar fome. Que um dia Cláudia ia falar comigo assim, nós não temos o que comer. Tirei, varão. Tive que ir pro psiquiatra.
Continuo com acompanhamento, porque a química do meu cérebro precisava equilibrar. Aí equilibrou minha cuca. Estávamos orando, sempre oramos juntos, Claudinho e eu, todo dia. Então, combati o bom combate. O combate é bom. Não é para me amargurar. Eu tenho que me alegrar com a porção que Deus me deu. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A porção que Deus me dá, eu tenho que me alegrar nela. Eu sei que a poeira do tempo apaga nossas realizações. De todos nós. Então, com os vídeos, com essas coisas todas, alguém vai se lembrar. Mas vai se lembrar se alguém compartilhar. Mas eu estou tranquilo. A poeira do tempo apaga nossas realizações, mas nós vamos andando na porção que Deus nos dá. Então, eu tenho 67 anos, sou convidado até para pregar em congresso de criança. É uma honra muito grande. Prego em congresso de criança, de juniores, prego para adolescentes, prego para jovens, prego terceira idade, prego para quinta idade, prego aqui, prego acolá. Tá na rede social, fala na rede quase social, que diário. Não é? E preciso impulsionar minhas redes sociais, e escrevo livro, vou escrever mais, escrevi pouco até agora, louvado seja Deus. E também eu descanso meu coração. A porção que Deus me der, essa é a porção que eu devo me alegrar. Então, meu coração está pacificado sobre isso. Eu não tenho medo do futuro, não tenho medo das transições. Eu estou alegre que tudo isso vai acontecer e eu posso participar. Primeiro, que eu achei que não ia viver tanto. Achei que ia morrer com 30 anos. Segundo, já contei isso aqui para vocês. Segundo, a porção do Senhor é a melhor da história. Fiel a Deus. Então, eu quero continuar servindo ao Senhor, amando os irmãos, aplaudindo as novas gerações, servindo no que posso, impulsionando, tendo tranquilidade e pedindo ao Senhor para eu não quero nem ter ciúme e nem atrapalhar, e estar convicto de que aconteceu com o pastor Antônio Elias. Vou contar mais essa, daqui a pouco vamos para o final. O pastor Antônio Elias era a lenda quando eu era jovem. Um dia nós fomos pregar no mesmo congresso, estava pregando ele. Se você não sabe quem é, Dr. Russell Shedd, pesquise, já faleceu também. Ari Veloso, procure também. Então eles eram as lendas quando eu era jovem, e eu fui convidado para um congresso daquele na CEPAL, em São Paulo. E fiquei muito honrado de que eles três sentaram na frente para me ouvir. E eu subi tremendo demais, aqui as três homens lá. E conversando assim com o pastor Antônio Elias. Nessa época não tinha celular, tinha aquela máquina automática. Então o pastor Antônio Elias estava comigo. Um seminarista chegou e disse: dá licença, vovô. E deu um empurrãozinho no pastor Antônio Elias. Ó, bate uma foto aqui minha com o reverendo Jeremias. Aí eu falei: peraí, irmão, sabe quem é esse vovô? Você devia ajoelhar e pedir ele para pôr na sua cabeça. O pastor Antônio Elias não tinha pregado ainda. Então aí eu aprendi naquele momento: a poeira do tempo apaga nossas realizações. O pastor Antônio Elias, para aquele rapaz, era apenas um velho. Daqui a uns anos, para alguns, eu serei apenas um velho. Para outros, eu vou ser a lenda. Para outros, eu vou ser os que vão dizer assim: viveu muito ou viveu pouco. 67 já vivi pra caramba. E se Deus me der a porção do meu pai, 70 anos eu estou entrando na bênção definitiva, que é a presença do Senhor. Mas se Deus der a porção da minha mãe tem 96 e está indo para 97, sustância, louvado seja Deus, dona Ilka. Então, nós temos coisa boa para fazer para frente. Planos bons para fazer para frente. Deus me dê vida e saúde. Já fui operado de câncer de próstata, fiz os exames, estou na Blessing, eu já operei de catarata, e uso o óculos para ler. Ô, gente boa. E tô, ó, brutal, menino. Tinino. Pastor, para finalizar, dá uma palavra para quem tá te ouvindo agora. Vai ser na central. Tá? Na central, aqui, ó. Dá uma palavra para quem tá te ouvindo. Gente boa, fiel é Deus. Viva sem amargura no coração. Busque contentamento em tudo. Amém. Você não ajuda o mundo a rodar, você não ajuda o sol a brilhar,
Você não ajuda o oxigênio favorecer bilhões de pessoas, você não ajuda a terra a produzir. Tudo vem do Senhor. Todo dia. Você não dá conta de dormir, você não dá conta de fazer seu organismo funcionar. Tudo vem de Deus. Segundo, viva contente. Por quê? Porque você vai morrer. Como você vai morrer, faça valer a pena, Zé. É ou não é? Faça valer a pena. Você está na fila da morte, não sabe o número da senha. Qualquer hora dessa, o anjo toca a trombeta. Você vai, Zé. Você também, menino. Não enche, não. Então você viva, faça valer a pena. Ame o Senhor de todo o coração, ame seu próximo, peça perdão dos seus pecados e alegre-se. Segundo, trabalhe sem amargura e sem vanglória. Sem achar que ai de você se não fosse eu. Que besteira grande é essa. Ai de nós se não fosse o Senhor, como diz o salmista. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, eles nos teriam engolidos vivos, quebrou-se o laço. Nosso socorro está em nome do Senhor. Fica nessa e guarde sua fé. Não tenha medo da política, não tenha medo do futuro, não tenha medo das doenças, guarde sua fé. Não desvie. Não tente adaptar sua Bíblia para contemporizar com os pecadores famosos desse tempo. Não largue sua Bíblia. Honre a Deus. Sua maior relação familiar é com quem nasceu de novo. O maior relacionamento familiar não é com a sua mulher. Seu casamento acaba com a morte. Não são com seus filhos. Sua família acaba com a morte. Não é com os irmãos da igreja. Essa relação com a igreja, a oitava igreja presbiteriana, acaba com a morte. Mas se você é lavado no sangue de Jesus, você é meu irmão e eu sou seu irmão. E o Senhor Jesus disse, meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Só faz isso quem nasceu da água e do Espírito. E aí sabe o que está nos esperando? A ressurreição dos mortos. Amém. O dia, menino, que se porventura você for lá no meu enterro, você pode aplaudir, Zé, porque daqui uns dias estou de pé de novo. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Você tem essa segurança? Pela graça de Deus nós vamos estar lá, beleza? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Amém. Você que acompanhou aí todos esses episódios, essa reta final especial com o pastor Jeremias, o nosso desejo, nossa oração é para que essas histórias e essas palavras encontrem você onde você está, se você está nos assistindo, se você está nos ouvindo, que essas histórias impactem você, que Deus abençoe você, Deus alcance você onde você está agora e que você conheça a Ele, tenha intimidade com Ele, tenha relacionamento com Ele, porque é só Jesus, Ele é o único caminho. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tchau!